A minha declaração já é pública de conhecimento de todos. Eleições que não são passíveis de verificação, de acompanhamento independente de observadores internacionais, não são eleições democráticas. A posição do governo do presidente Lula tem sido no sentido de garantir a estabilidade política da região, perdão, pelo papel estratégico que o Brasil veio a cumprir na América do Sul. E essa posição tem sido de cautela, inclusive nas manifestações públicas do observador brasileiro designado pelo presidente da República, que é o ex-ministro Celso Amorim. O governo brasileiro, desde o primeiro momento, deixou claro que não é possível o reconhecimento de resultado eleitoral sem a verificação da idoneidade do processo. Foi assim que se manifestou desde a primeira vez o presidente da República, foi assim que se manifestou o ministro Celso Amorim, inclusive dialogando com todos os atores envolvidos, inclusive com a oposição. Além disso, com a oposição venezuelana. Além disso, o Brasil buscou uma ação comum com outras nações latino-americanas para manifestação de um comunicado sobre a situação venezuelana. É nesse sentido que tem se articulado com outros países latino-americanos e, em especial, com a Colômbia e o México para esse comunicado comum. Então, a posição do governo brasileiro, em primeiro lugar, é essa, nenhuma linha além dessa, já manifestado pelo presidente Lula e já manifestado, inclusive, pelo emissário do governo presidente Lula à Venezuela, que é o ministro Celso Amorim. Mas o Do senhor ponto de vista acredita que essa pessoal, as fala do minhas Lula. posições, do ponto de Perdão. vista pessoal, eu quero só reiterar o que disse. Na minha percepção, a Venezuela não vive mais sob um regime que pode se chamar de regime democrático. Quando se ofende direitos humanos, quando não se garante direito a um processo que tenha observação, não pode-se dizer que mais que se vive lá na democracia. Ocorre aqui na Venezuela, e eu acho que é importante problematizar isso, Sakamoto, Josias e Natália. A legitimidade democrática hoje não assiste nem ao governo do senhor Nicolás Maduro, nem à oposição. Nós temos uma oposição dirigida e liderada por uma senhora chamada Maria Corina Machado, que várias vezes também tentou golpe de Estado. Um golpe de Estado no passado contra o governo, naquele momento, legitimamente eleito, naquele momento, do ex-presidente Hugo Chávez. Então, nós temos uma posição muito difícil na Venezuela, porque a legitimidade democrática não assiste à oposição e não assiste ao governo. Apesar de achar isso, apesar de compreender isso, qualquer que seja a oposição, não pode ser impedida de concorrer democraticamente a uma disputa em condições de igualdade de armas. E isso não está acontecendo no país vizinho. Só um ponto, então, para a gente finalizar essa parte, senador. Você acredita que, no caso, claro, é uma situação delicada, mas essa fala de Lula no tom mais pessoal, minimizando ali, de certa forma, a gravidade, dizendo que não tem nada de grave específico acontecendo com a Venezuela, atrapalha, de alguma forma, negociações importantes como essas de se juntar a Colômbia e México para trazer uma nota ali unificada sobre a situação, uma posição unificada? Não, veja, Natália, a posição do presidente, ao que pese alguma adjetivação a mais, algum termo a mais, a posição do presidente sempre foi desde o primeiro momento. Se a eleição foi legal, se a eleição foi legítima, por que não apresenta as atas das eleições? Por que não justifica? E não há nenhum constrangimento com os países, com Colômbia e com o México. A manifestação do presidente Petro, feita ontem, foi no mesmo sentido, de pedir uma verificação, de pedir a confirmação e verificação do resultado. No mesmo sentido, essa posição do México. O presidente brasileiro conversou longamente, inclusive, com o presidente norte-americano, com o presidente Joe Biden, na construção até de uma posição comum. Então, a posição brasileira é no sentido de também, a essa altura, me parece que tem uma circunstância que tem que ser pesada. Não me parece que ajuda o continente latino-americano e não é do papel do Brasil, como líder da América do Sul, jogar a água suja com o bebê dentro. Abandonar por completo. Se todo o continente americano, nesse instante, abandona a Venezuela, ela recai nos braços da Rússia e da China. Então,
criar e manter um canal legítimo de negociação e até cumprir o papel que a diplomacia brasileira está cumprindo nesse momento, de cumprir às vezes, de exercer a diplomacia por países vizinhos que tiveram seus embaixadores expulsos da Venezuela, como é o caso do Peru e da Argentina, é um papel que deve ser cumprido por um líder regional como o Brasil. Por favor, Josias. Senador, eu queria lhe pedir uma reflexão política, né? O senhor hoje está no Partido dos Trabalhadores, já foi da Rede, migrou para o Partido dos Trabalhadores. Há esta nota que foi divulgada pelo partido, considerando que o Maduro é um presidente reeleito e considerou até democrático o processo. Se a gente for observar, olhar bem de perto, houve violações ao processo democrático antes, durante e depois da eleição na Venezuela, porque, sem prejuízo de análises até ácidas em relação aos membros da oposição, é preciso reconhecer que numa democracia cabe à sociedade escolher por quem deseja ser governado, né? E não está acontecendo isso de forma clara, transparente na Venezuela. E nós acabamos de ter aqui, 8 de janeiro, a tentativa de golpe do Bolsonaro. O que eu queria lhe perguntar é se, à luz dessa nova conjuntura que vivemos no Brasil, se não lhe parece, do ponto de vista político, que seria adequado que o PT revisse o seu comportamento tradicional em relação a países como a Venezuela e que o próprio presidente Lula tivesse mais cuidado quando se referisse, até destoando da posição que, como o senhor realça, é muito adequada à posição do Itamaraty até aqui, se o presidente não deveria tomar mais cuidado, dizer que não há nada de anormal na Venezuela, que a oposição sempre terá a possibilidade de recorrer à justiça, sabemos todos que a justiça na Venezuela é controlada hoje pelo Maduro, né? Se não acha que, à luz dessa nova conjuntura, as declarações e as posições formais de partidos ou do próprio presidente deveriam ser mais lapidadas, mais cuidadas, até para não fornecer matéria-prima para a oposição. Eu esperei, eu estou chegando no ônibus agora, não quero lá, né? Eu estou com 2 semanas de filiação do Partido dos Trabalhadores e eu fiz de livre, com muita convicção do retorno que tinha que vir. Foi o partido que me formou, me deu 19, 20 anos de fundamentação política, de formação política, o que a partir daí impossibilitou ir para o pessoal, depois para a rede e agora retornar ao Partido dos Trabalhadores. Eu não participei, e mesmo porque não sou membro do debate na executiva do partido, eu particularmente acho que deve ser travado o debate mais amplo. É uma opinião minha, de outros colegas, inclusive no Senado, como é o caso do colega Fabiano Contarato, como é o caso do colega Paulo Paim e outros colegas senadores, mas eu vou deixar isso para o mérito do debate interno. É óbvio, pelas posições que aqui expressei, eu divirjo da caracterização do regime venezuelano. E com muita convicção, reitero aquilo que disse. Eleições e que não tem credenciamento e acompanhamento internacional e que não tem possibilidade de verificação e não tem o direito da oposição, por mais fascista que a oposição seja, de concorrer, não são, no meu sentir, eleições democráticas, né? Dito isso, a posição do governo brasileiro é essa a posição oficial do presidente Lula e a posição primeira qual ele se manifestou. É a posição que é adotada pelo Itamaraty, a posição do governo brasileiro, a posição do presidente da República. Nós queremos a verificação do resultado. Nós queremos que o regime se abra, o regime do senhor Nicolás Maduro se abra para essa discussão e esteja à disposição dessa discussão, né? Ao fim e ao cabo, sem arrodeios, sem acessórios de declaração, sem frase de efeito pinçada para manchete, é essa a posição primeira manifestada pelo presidente Lula e é essa a posição do governo brasileiro. O governo aguarda a verificação do resultado e acompanha com atenção o processo. Enquanto isso não ocorrer, o governo não emitiu opinião. E reitero, o designado pelo governo brasileiro fez questão de ir lá, na Venezuela, dialogar com ambas as partes, com o senhor Nicolás Maduro e com a senhora Maria Corina Machado e com os representantes da oposição.
Senador, bom dia, Sakamoto aqui, obrigado pela presença no All Bom dia, News. Sakamoto. Como é que o senhor vê, como é que o senhor encara as críticas da oposição bolsonarista com relação ao diálogo que o governo brasileiro está travando com as partes, né, na Venezuela? Tudo que eles queriam, tudo que eles criticam na Venezuela é o que eles queriam no Brasil. Eles queriam no Brasil, a oposição queria no Brasil um regime de Maduro com Bolsonaro. E o que o Maduro está querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com Maduro. Então, um é face do outro, é contraface do outro. Um é cara coroa do outro. Se ver a miúde, Sakamoto, são cópias. Lá, o mesmo questionamento ao processo eleitoral que faziam aqui para deslegitimar o processo eleitoral, o Maduro faz na Venezuela. A mesma utilização do aparato bélico do Estado para intimidar eleitores é o que o Maduro faz na Venezuela, é o que o bolsonarismo faz aqui. Eu acho muito cara de pau da oposição bolsonarista, que é tão maduro quanto o regime, que é tão identificado com o regime do Maduro, quanto os métodos que tentava utilizar aqui. O que existe, eles queriam um regime igual ao do Maduro no Brasil, só que com Bolsonaro no poder. São duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda. Então, eu acho que falta coerência e falta um pouco de semancol para a oposição bolsonarista ao apontar os dedos sobre o regime de Maduro aqui para o Brasil. Esse ponto Senador, da até por essas oposição, circunstâncias, senador. por favor, Natália. Perdão, Por favor, só ainda Natália. nesse ponto da oposição, para complementar, a gente acompanhou que os senadores a Tereza Cristina e o Ciro Nogueira apresentaram ali pedidos para que o Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira sejam ouvidos no Senado sobre a situação toda da Venezuela. Queria saber como é que está essa discussão e se existe algum preparo, então, institucional para responder a esses questionamentos. Eu estou disposto ao debate com a oposição, inclusive para apontar essas contradições para eles, inclusive com a firmeza de posições que eu defendo que a gente assuma, de condenação também do regime venezuelano, da forma como ele é. O mesmo modelo do Bolsonaro para o Brasil é o modelo que Maduro adotou para a Venezuela. Então, eu acho muito cinismo eles apontarem o dedo com algum tipo de argumentação. O chanceler vai estar à disposição para ir e conversar com os senadores da base de apoio ao governo, independentes de oposição, quando for chamado. Nem precisa de convocação, é com convite. Como assim o embaixador Mauro Vieira foi à Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, toda vez que fui chamado para tratar de todas as questões da seara internacional. Porque o Brasil, Josias, Sakamoto e Natália, não é mais um par internacional. O Brasil não tem um chanceler que envergonha a tradição do Itamaraty na atualidade. O Brasil retomou seu papel de líder regional da América do Sul e da América Latina. O Brasil é reconhecido, inclusive, como um player para a resolução até de questões como esta da Venezuela. Imagine se em situações anteriores o presidente dos Estados Unidos telefonaria para o presidente brasileiro para buscar uma solução comum para o problema da Venezuela. Agora telefona, agora dialoga, porque o Brasil tem um papel central na seara internacional. Então, se eles quiserem que o chanceler vá já essa semana, ele vai estar pronto, vai estar à disposição, dentro da agenda e disponibilidade dos afazeres do chanceler brasileiro, ele vai estar à disposição do ministro das Relações Exteriores brasileiro, ele vai estar à disposição para dialogar, com o peito aberto, com a cabeça erguida e com a firmeza das posições da nossa diplomacia. Senador, são muito impressionantes, a gente realçava aqui ao longo da semana as semelhanças entre o bolsonarismo e o chavismo com o Maduro agora, né? O Maduro, na verdade, realizou o sonho que as instituições e a sociedade brasileira transformaram em pesadelo para o Bolsonaro, né? Um governo escorado nas minhas Forças Armadas, uma sociedade armada, um sistema eleitoral submetido às vontades do presidente. Até por conta disso, da realidade que nós vivemos e do que está se verificando na Venezuela, o que eu queria lhe perguntar é: até que ponto deve ir esta disposição do governo brasileiro de aguardar pela revelação de atas? Essas atas, a essa altura, a eleição foi no domingo, estamos na quinta-feira, elas, ainda que apareçam, serão confiáveis? Qual deve ser a posição do Brasil, do governo brasileiro, no segundo momento? Até aqui o Itamaraty, numa posição adequada, disse: olha,
não sendo auditável o processo, não há como reconhecê-lo, né? Mas até que ponto deve ir essa disposição para o diálogo do Brasil? Sem romper relações, nada disso, a não ser que venha de lá a decisão, mas qual deve ser a posição do Brasil no segundo momento? Eu concordo na preliminar com você, Josias, que quanto mais atrasa a confirmação da verificação do resultado, mais questionável fica o resultado das eleições, o próprio resultado das eleições e o regime dirigido pelo senhor Nicolás Maduro. E a posição do Itamaraty, a posição brasileira, deve ser baseado naqueles princípios que regem o direito internacional, que estão no artigo 3º da Constituição. Respeito à autodeterminação dos povos, defesa da soberania das nações e defesa dos princípios dos direitos humanos. Então, o Brasil, nesse momento, cumpre a função, cumpre a tarefa, né, segue os ditames da Constituição para ter a cautela necessária para o encaminhamento das posições em relação ao resultado das eleições venezuelanas. Então, o roteiro sobre como o nosso Itamaraty e o Estado brasileiro deve se comportar não é um centímetro diferente do que reza o artigo 3º da nossa Constituição Federal. Respeito à autodeterminação dos povos, respeito aos direitos humanos, respeito ao princípio da soberania entre as nações. E aí é a minha avaliação, de fato, Josias, quanto mais demora a verificação de resultado, mais questionável e menos passível de reconhecimento de resultado fica as eleições venezuelanas, no meu sentido. Senador, com relação a isso, e pensando nos próximos passos, ainda falando dos próximos passos, né? O Brasil ele tá tentando adotar uma estratégia de pressão mais diálogo via diplomacia, né? Buscando diálogo, um pouco diferente da chamada estratégia norte-americana, que é a imposição de sanções e uma pressão militar mais rápida, né? O senhor acredita que essa estratégia do Brasil, ela tem... eu sei que pode parecer um pouco parecida com a pergunta do Josias, mas o senhor acha que essa estratégia do Brasil, ela tem como gerar efeito? E caso não gere efeito, caso a Venezuela mantenha, né, fala, olha, não vamos rever nada, não vai ter transparência, não vai ter nada, os dados que trouxerem não forem dados fidedignos, qual que o senhor acha que deveria ser o comportamento do Brasil? Está em curso há quase 10 anos e não cumpriu muito efeito. O regime desse período teve pelo menos mais 2 eleições, questionáveis como são, o regime continua se comportando da mesma forma. Então, talvez, tem aquela máxima do Einstein, se você insiste numa fórmula várias vezes e ela dá os mesmos resultados, talvez seja o momento de mudar a fórmula. Então, talvez aí o Brasil tente adotar um novo caminho, uma nova estratégia de buscar o caminho do diálogo para tentar ter uma flexão do regime. Essa estratégia tem sido adotada pela nossa diplomacia, essa estratégia que o Estado brasileiro tem dialogado, e tanto que não é à toa que o presidente norte-americano consultou o presidente brasileiro nessa semana sobre os procedimentos a dar. Eu acho que nós temos que aguardar, temos que adotar a máxima nessa situação, cada momento, cada dia com sua vida. Vamos ver os próximos passos. Eu acho que o regime já está sob pressão e já está refletindo, de Maduro já está sob pressão, está refletindo em relação a essa pressão que está sendo exercida, e eu tenho confiança na estratégia que está sendo adotada pelo governo brasileiro, na estratégia que está sendo adotada pela nossa diplomacia, para poder obtermos o resultado desejado, que seja ou a verificação do resultado, ou, se sendo o caso, até a convocação de um novo pleito em um prazo determinado, aí sim, com o credenciamento de observadores internacionais para tanto. Senador, a gente